Dentro desse conceito que a gente está vendo, a gente tem os autômatos finitos, que um autômato ele é uma máquina reconhecedora de palavras ou cadeia de caracteres, como a gente viu agora exemplos, né? Três: o da porta, o do interruptor e o da palavra amor, que sempre vai parar retornando uma resposta de sim ou não. Sim, se a gente reconhece uma cadeia, como a gente viu no caso da palavra amor, e não no caso da palavra ambiente, que a gente tentou ver se ela seria reconhecida para aquela máquina de estados finitos que reconhecia apenas amor. Os autômatos eles podem ser ainda classificados em autômatos finitos determinísticos e autômatos finitos não determinísticos. A gente vai ver em detalhes os dois. O autômato finito determinístico ele tem uma definição formal que é a seguinte: ele é uma quíntupla. Ele é formado por, então, dado um autômato aqui M, certo? A gente simulando aqui M, ele é formado por Q, que é o conjunto de todos os estados, ou seja, no exemplo da palavra amor, quem seria Q, pessoal? Seria Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. Eram todos os estados que a gente tinha naquele autômato. O alfabeto, que são o que? São os símbolos de entrada. Lembra que quando a gente está em um determinado estado, a gente recebe símbolos de entrada para ver se a gente vai mudar ou não de estado. Então, tudo que um autômato, tudo que uma máquina puder reconhecer como símbolo de entrada, vai estar identificado aí, é o nosso alfabeto, como a gente já viu. Então, no da palavra amor, quem seria o nosso alfabeto? Poderia ser A, M, O e R, porque ele só estava reconhecendo essas letras. Tem a função de transição, que é a tabela que a gente viu, que do lado esquerdo tem todos os estados e na parte superior da tabela de transição a gente tem todas as entradas, ou o nosso alfabeto. Foi o exemplo que a gente viu da porta. Aberto e fechado eram nossos estados e nenhum, frente, ambos e retaguarda eram os nossos símbolos de entrada. Q0 é o estado inicial, ele indica a partir de que estado a gente vai começar a ler os símbolos para ver para onde a gente vai ter nossas transições, e ele é único, a gente sempre vai ter um único estado inicial por autômato, mas a gente também tem F, que é um conjunto de estados finais. Então, nota, eu vou ter de 1 ou N estados finais. Estado inicial, apenas um. Estado final, posso ser um conjunto de estados finais. Então, mais de um, né? Um autômato finito determinístico pode ser representado por meio de um diagrama similar ao de máquinas de estados finitos. Serve como uma representação mais intuitiva das transições. Vamos ver aqui. Os estados estão representados dentro das bolinhas, aí como a gente está vendo. Um estado inicial ele tem como diferencial uma seta que chega nele, que vai indicar que a gente vai começar a leitura dos símbolos de uma determinada cadeia através desse estado. E o estado final ele tem esses dois círculos, ou seja, se a gente acabou de ler o último símbolo da cadeia e chegou num estado que é final, a nossa cadeia foi aceita por essa máquina de estados, senão ela não foi reconhecida. Os estados de transição que não são inicial nem final, eles são representados somente pela bolinha mesmo. E uma transição a gente pode representar da seguinte maneira: a gente tem aí um estado S que quando recebe A como entrada muda para um estado S'. Então a gente pode ter aí uma funçãozinha de transição que diz que quando a gente está em S e recebe A como entrada, a gente vai para S'. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar essa aula, a gente tem esse exemplo de autômato finito determinístico. Antes de eu mostrar para vocês, vamos aplicar, né, o que a gente acabou de ver. Quem são os estados, pessoal, desse nosso autômato? A gente está vendo aí que a gente tem Q1, Q2 e Q3 como 3 estados. Se eu perguntar para vocês quem é o nosso alfabeto, a gente está vendo aí que ele só recebe como entrada nos estados zeros e uns. Então, nosso alfabeto é formado por símbolos zeros e uns.
Quem é o nosso estado inicial? Q1, que está indicado com a seta. E nosso estado final? Q2. O que esse autômato está fazendo? Vamos identificar agora com calma. Vamos lá. Nós temos esse autômato finito, que está sendo chamado de M1. Ele tem 3 estados, como a gente viu, Q1, Q2 e Q3. Ele inicia no estado Q1. Tem um estado final Q2. Os arcos que vão de um estado para o outro chamam-se transições, ou seja, nós temos transições de Q1 para Q1 quando recebe 0, de Q1 para Q2 quando recebe 1 como entrada, de Q2 para Q2 quando a gente recebe 1 como entrada, mas se a gente tiver em Q2 e receber 0, a gente vai para Q3. Se a gente tiver no estado Q3 e receber 0 ou 1 como entrada, a gente vai para Q2. Tudo isso são transições. Ainda sobre o mesmo autômato, o autômato ele vai receber os símbolos de entrada um por um, certo, pessoal? Depois de ler cada símbolo, o M1 move-se de um estado para o outro, de acordo com a transição que possui aquele símbolo como seu rótulo. Por exemplo, se eu estiver em Q2 e receber 0, a gente está vendo aí que de Q2, quando recebe 0 como entrada, a gente vai para um estado Q3. Quando o M1 lê o último símbolo, ele produz uma saída, que vai ser reconhece se M1 está no estado final ou não reconhece. Se eu perguntar para vocês, pessoal, se eu ler apenas 1 como entrada, esse autômato reconhece ou não reconhece? Vamos lá. Como é que a gente simula? A gente vai para o estado inicial, que é Q1, recebeu 1, a gente vai para Q2. Eu tenho mais alguma coisa para ler? Não. Q2 é estado final? É. Então, 1 é reconhecido por esse autômato. Se eu perguntar para vocês, e se a gente ler agora 1, 0? Aí vamos lá. A gente vai para o estado inicial Q1, recebeu 1, a gente vai para Q2. Só que eu ainda tenho que ler 0, então não posso perguntar se ele reconhece ou não. Então eu estou em Q2, recebi 0. Vou para Q3. Tenho mais algum símbolo de entrada para ler? Não. Onde é que eu estou? Estou em Q3. Q3 é um estado final ou de aceitação? Não. Então, 1, 0 ele não é reconhecido por M1. Se a gente tiver aqui como entrada 1, 1, 0, 1, a gente vai ver, inicia no estado Q1. Quando a gente lê 1, a gente vai de Q1 para Q2. Quando a gente lê 1 de novo, a gente segue de Q2 para Q2, como a gente está vendo aí o laço. O próximo símbolo que a gente lê é o 0, mas a gente está em Q2. Então a gente já sabe que quando a gente estiver em Q2 e lê 0, a gente vai para Q3. Quando a gente estiver em Q3 e lê 1, que é o nosso último símbolo, a gente vai de Q3 para Q2. Nesse momento a gente tem mais algum símbolo de entrada para ler? Não. E qual o estado que a gente se encontra? Q2. Q2 é um estado final? É. Então ele para com a saída que reconhece essa entrada 1101. Tranquilo? Aí vamos lá. Vamos aprender. Se a gente testar 1, a gente está vendo sai de Q1 para Q2, aí aceito. Se a gente testar a entrada 01, a gente 0 de Q1 fica em Q1. Depois quando a gente lê 1 vai para Q2, não tem mais nada para ler, é aceito. E assim sucessivamente.